Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 28 de agosto, do Opinião Litoral. Participa como comentarista o empresário André Orsini e a gente recebe com muito prazer a deputada federal Rosana Vale, do PL. A gente vai começar escutando a Rosana sobre esses 6 primeiros meses, na verdade 8 primeiros meses, né? Embora janeiro seja férias, desse segundo mandato, as circunstâncias políticas, agora você é oposição ao governo federal, mais próxima do governo estadual, do Tarcísio de Freitas, e o seu nome é muito comentado como uma postulante possível à Prefeitura de Santos. Como é o seu momento, Rosana? Boa tarde, prazer em receber você aqui. Boa tarde, Paulo Schiff, boa tarde, André, também. É prazer meu também estar aqui, prestar contas do mandato, falar um pouco da política nacional, da política local. Eu estou fazendo um segundo mandato mais segura, tive a resposta da população, mais do que o dobro dos votos, fui a mais votada da Baixada Santista, quase 220 mil votos, então sinal de que o trabalho que a gente fez durante o primeiro mandato foi referendado pela população. E agora estou num outro campo, quem assumiu o comando do país não reflete as minhas ideias, não reflete as minhas convicções, mas eu luto pelo melhor para o Brasil. Então tenho me posicionado nas votações conforme a minha consciência, o que eu acredito. Eu não vou fazer e não estou fazendo oposição pela oposição, não acho isso correto. Como eu vi durante os 4 anos do governo Bolsonaro, os partidos de oposição muitas vezes votavam contra tudo e contra todos. Não é essa a minha postura. Mas é um momento difícil e a gente precisa abrir caminhos. Tenho conversado em alguns ministérios, porque a Baixada Santista precisa continuar recebendo os recursos, precisa dessa atenção do governo federal, e no governo do estado tenho as portas abertas por conta de relacionamento que eu fiz enquanto ainda o governador era ministro da infraestrutura, participei ativamente da campanha dele, fui sondada, cogitada para ser vice na chapa, tomei a decisão correta, hoje eu avalio nesse sentido, porque o nosso mandato ganhou mais força, represento as mulheres, sei que sou um nome forte do partido para as próximas eleições municipais aqui na cidade, mas hoje o meu foco é o meu trabalho como deputada federal. Eu gosto de ser deputada, trabalho por uma região, tenho abraçado as causas da minha região e estou empenhada nos nossos projetos. Alguns eu consegui realizar no primeiro mandato, outros ainda continuam tendo a minha luta agora nesse segundo mandato. André Orsini, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, deputada Rosana Vale. Prazer estar aqui, Ainda mais escutando, lembro ainda quando a Rosana assumiu pela primeira vez em Brasília, eu estava lá presente. É verdade. Nos encontramos lá, começamos o trabalho, a Rosana sempre preocupada com os trabalhos regionais, aeroporto de Guarujá, fomos na reunião na ANAC naquela época, que a senhora muito preocupada com a visão que a senhora tem sobre turismo, que o aeroporto é uma grande alavanca de desenvolvimento. E o tempo passou, Rosana? Já se vão 5 anos aí em Brasília, então ela tem feito um trabalho, a gente tem acompanhado, logicamente, quando o trabalho é bem feito e dá resultado, o nome aparece como possível candidato à prefeitura, da onde o deputado tem a sua majoritariedade de votos, Então isso é importante, eu vejo que o embate político, ele sempre tem que ter a oposição, porque nunca você pode ter uma situação sem oposição que deixa o governo muito confortável. Então, acho que é sempre importante ter essa opção para as pessoas escutarem o outro lado e engrandecer o debate. Então, vai ser uma disputa eleitoral muito boa, espero que a senhora seja candidata mesmo, a gente conversava há pouco. Eu acho que a cidade de Santos é uma cidade muito importante para o Brasil, a principal da nossa região, e a gente tem que sempre pensar no futuro. A senhora, como tem essa visão já de ter conhecido lá Brasília, já ter passado, então já tem uma bagagem política aí para poder disputar uma eleição municipal. Rosana, um fato importante recente aqui na nossa Baixada Santista é a Operação Escudo, em Guarujá. Houve a morte de um policial, na verdade houve a morte de muitos policiais. As autoridades municipais de Guarujá já tinham feito um levantamento e pedido ajuda ao governo do estado com a rota, anteriormente. Aí houve aquela morte do policial da rota, que virou alvo de um criminoso.
houve uma outra morte depois de um policial federal, houve um atentado contra uma policial militar em Santos, assim, muita violência. A operação é extremamente rigorosa, completa 30 dias hoje, com mais de 600 prisões, com 22 mortes. E se o rigor é plenamente justificável, que não tem nenhum sentido você deixar um policial ser alvo de criminosos. Há denúncias de abusos também, e tem principalmente a falta de um posicionamento claro do governo estadual em relação ao uso de câmeras nos uniformes da polícia. Como é que você vê essa questão aqui na Baixada Santista e com o governo do estado? Olha, antes mesmo de ser deflagrada essa Operação Escudo, eu conversei diversas vezes com o secretário estadual da Segurança Pública, o capitão Derrite, pedindo reforço no policiamento, pedindo uma intervenção da polícia na nossa região. É inegável que a nossa região, por conta da geografia, por conta do... As autoridades de Guarujá tinham pedido ajuda para você com aqueles relatórios? Eu me lembro que eu fui conversar pessoalmente com o secretário Derrite num evento que eles estavam fazendo com os secretários de segurança dos estados das regiões sul e sudeste, e ali estava um clamor do comerciante se sentindo acuado ali em Vicente de Carvalho, por exemplo, ameaçado de ter que fechar as portas se não se rendesse às milícias, enfim, uma situação que a população não pode ser refém, né? A população não pode ser refém de traficante. Então, eu considerei a atitude correta do governo do estado de São Paulo de colocar os seus policiais e direcionar tropas de São Paulo aqui para a Baixada Santista para realizar essa Operação Escudo. A gente sabe que a população precisa de segurança, a gente precisa ter a sensação de que está protegido e a polícia nos protege. Então, eu estou ao lado dos policiais, a sociedade está ao lado dos policiais e eu vejo que era inevitável essa operação. E, infelizmente, um policial morreu, tem uma policial que ainda está se recuperando. A gente não pode deixar o crime organizado tomar conta, né, da nossa região e ter lugares, por exemplo, que a polícia não pode entrar. Isso é inadmissível. A polícia tem que ter acesso a todos os lugares onde moram as pessoas, 99,9% de pessoas decentes, trabalhadoras, e não pode ficar refém de traficante. Olha, Paulo, o problema do Guarujá é um problema que já vem há muitos anos, né? Eu fiz mais de 40 empreendimentos naquela cidade e em 1995 a gente já tinha um problema. Eu fui presidente da Associação Comercial do Guarujá, nós já tínhamos lá 1/3 da população vivendo nessas condições, que são condições subhumanas ali, basicamente em cima de palafitas, de invasão de áreas, o que proliferou o crime organizado entrar ali dentro. Mas a gente está falando de 28 anos atrás. O crime se organizou, o crime cresceu, se equipou e, logicamente, chega uma hora que a medida tem que ser extrema. A morte de um policial que estava fazendo patrulha é que desencadeou essa ação. É uma reação natural da polícia. A polícia tem que mostrar, como bem disse a deputada, que ela pode entrar e ela deve entrar. Onde tem o cidadão de bem, onde tem o morador, a polícia tem que fazer o trabalho dela, que é o policiamento, o patrulhamento e principalmente da segurança ao morador. Então, não tem como a gente falar de um problema complexo com uma solução simples. A gente sabe que o problema do Guarujá é muito grande, a gente sabe que o tráfico de drogas escolhe a cidade do Guarujá porque tem o porto ali à sua porta, né? Então é um grande facilitador de entrada e saída de drogas para o exterior, e isso já vem se arrastando há muitos anos. Então, se a gente não conseguir colocar uma ação na rua e um planejamento de retomada da cidade, porque a cidade ficou refém, sim. Você, como citou a deputada Vicente Carvalho, muitos comerciantes não podem abrir as suas portas. No próprio Guarujá, na Praia da Enseada, você não consegue andar. Então, se você não tiver um planejamento de retomada da cidade, o crime organizado vai acabar tomando conta de vez e vai virar até nome de rua. Agora, Rosana, quanto às câmeras, o governador Tarcísio, na campanha, ele se manifestou contra o uso de câmeras nos uniformes. Houve uma reação, houve apresentação de pesquisas de que nos batalhões em que as câmeras foram adotadas houve redução do número de mortes de policiais. Aí ele voltou atrás. Ele, como governador, ele não se posicionou claramente. Ele pegou os 90 mil uniformes da Polícia Militar com 10 mil câmeras. Continuam sendo 10 mil câmeras. Então, ele nem avançou, nem retroagiu, não é? Você já conversou com ele sobre isso? Sim, eu acredito que o governador, ele quer fazer o que é melhor para a população, é óbvio, né?
E nós temos que avaliar. Eu tenho minhas dúvidas. A princípio, eu sou contra o uso de câmeras nos policiais, porque intimida o policial. O policial, muitas vezes, ele é um alvo, porque ele está uniformizado e o bandido não está. Então, nesse momento onde as pessoas, muitas vezes, elas afrontam o policial, ele fica sem reação, às vezes, por conta de uma câmera. Não que os excessos precisam ser coibidos, sim. Existem policiais que cometem excessos? Existem. Eles precisam ser investigados, serem punidos. Isso é um ponto, é um detalhe dessa situação. Mas, na sua grande maioria, os policiais, eles estão ali para nos proteger. Você ter uma câmera o tempo todo, né, parece que está te policiando. Em qualquer outra profissão, um professor vai dar aula, está com uma câmera o tempo todo para ver como é a aula dele, por exemplo. Eu não sei, a princípio... Mas eu acredito que o governador quer fazer o que é melhor para a população. Então, existem policiais que são a favor, e essa é uma discussão que tem que ser feita com a sociedade, junto com a polícia, e eu acredito que nesse momento o governador, tanto o governador como o secretário da Segurança Pública, estão avaliando. Ele manteve as câmeras que estão em uso e não comprou novas câmeras, até para decidir qual vai ser o direcionamento daqui para frente. Eu acredito que é isso, Paulo. Deve haver uma avaliação do governo com relação à efetividade da câmera, né? Logicamente que diminuiu, porque talvez a polícia não tenha tido tanto enfrentamento como tinha anteriormente. Mas a polícia também não pode deixar de enfrentar, uma vez que ela é recebida do jeito que o crime organizado está recebendo a polícia, será com que não armamento forte. Não acua o policial, que o policial tem que ter esse enfrentamento. Né? E diferentemente do bandido, né, o policial quando volta para casa, ele ainda enfrenta um processo administrativo dentro da corporação, exato, que ele tem que responder pelos atos que ele fez. O bandido não, ele vai embora para casa se ele estiver vivo e vai se vangloriar que ele enfrentou a polícia e botou a polícia para recuar. Então eu acho que é um momento de análise do governo do estado para saber se a efetividade da câmera é suficiente ou se precisa ser tomado outro tipo de medida. Né? De repente é outro tipo de rastreamento, há outras possibilidades de fiscalizar a ação da polícia. O que tem sido feito? No próprio Guarujá, a Defensoria Pública tem acompanhado, tem feito denúncia, tem falado em torturas, tem falado em muitas coisas e tem sido apurado. Porque aí tem um lado, o crime organizado muitas vezes constrange um morador a fazer falsas denúncias. Isso acontece. Perguntaram isso também, falaram, mas a população está denunciando. Eu sei porque eu fui jornalista, eu estive em operação da polícia, estive em comunidades, em favelas, eu sei que muitas vezes, até para você fazer uma entrevista, a população não fala, porque se ela falar alguma coisa, depois ela vai ser ameaçada quando voltar para casa. Então, muitas vezes, os próprios traficantes usam a população, ali ficam ameaçando a população para ela dar esse tipo de depoimento. Mas a população está do lado da polícia, a população quer ter tranquilidade de levar os filhos para a escola, de não ter toda hora um tiroteio ali no bairro onde ela mora. Então, isso é segurança. E no caso das câmeras, elas devem existir para dar segurança também aos policiais, não para acuar o policial e intimidar o policial numa ação. Nesse caso, eu sou contra. Eu vejo esse caso, assim, o crime organizado muitas vezes constrange o morador a prestar uma falsa denúncia de excesso policial. Há excessos também. Em princípio, essa discussão é interessante de acompanhar. Em princípio, pela transparência, eu sou favorável ao uso de câmeras nos uniformes dos policiais, como também há em alguns estados, nos Estados Unidos, não é? Mas é interessante de acompanhar essa discussão. Porque quando nos Estados Unidos há um enfrentamento da polícia com o criminoso, a população apoia a polícia. Aqui no Brasil, a maioria a polícia também, né? sempre é criticada quando ela faz uma ação mais violenta. Tem muita reclamação de defensores de direitos humanos, se inventou uma expressão que é direitos dos manos, né? Existe muita reclamação também contra a atuação da imprensa. O rigor da polícia é, sem nenhuma dúvida, necessário, mas os abusos, como disse a própria Rosana, têm de ser investigados, sim. Isso. E os abusos, eles têm que ser investigados caso a caso. Eles não podem ser um pano de fundo, um artifício, né, para que justifique a polícia ficar acuada, porque depois vai ser denunciado. Não entrar em determinados lugares. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica aí com a gente.
Voltando com a Opinião Litoral, que nesta segunda-feira recebe com muito prazer, com muita honra, a deputada federal Rosana Vale, do PL, a mais votada na nossa região nas eleições do ano passado. E também participa o empresário André Orsini. Rosana, tem um assunto interessante para você comentar. O presidente Lula voltou de mais uma viagem, disse que vai voltar a discutir a reforma ministerial aqui na Baixada. E a Baixada tem um ministro que tem sido importante para a Baixada, o Márcio França, em portos e aeroportos. Importante no aeroporto de Guarujá, importante na ligação seca entre Santos e Guarujá. Destravou aquela novela de 30 anos da cessão dos armazéns do Valongo para a prefeitura, para a reurbanização do Valongo. E ele pode sair. Como é que você vê essa questão? Eu estou acompanhando. Embora você esteja na oposição. Sim, não, mas é um ministro da nossa região, que conhece o Porto de Santos, enfim, tem o respeito da população, da classe portuária. Eu estou acompanhando essas negociações, né? É o famoso... coloca no Ministério para ter o apoio dos deputados, é o que acontece, são as negociações que acontecem, né? E espero que a nossa região... Infelizmente, né? Mas espero que a nossa região não seja prejudicada. Essa questão dos armazéns do Valongo, teve uma época que já foi, na época do prefeito Papa, já tinha sido destinado para o município, condicionada à execução de um projeto. Na época não se levou adiante, mas essa área já tinha sido, inclusive como jornalista eu acompanhei a cerimônia, né, para a cessão desses armazéns. Agora a gente vê de novo esse processo, espero que realmente a obra seja colocada, né, saia do papel, a população desfrute ali daquele espaço de lazer, mas para a gente discutir a revitalização tanto dos armazéns como da área central da cidade, é uma discussão mais ampla. Passa pela revitalização dos prédios históricos no centro, incentivo a moradias no centro da cidade. Não vai ser um calçadão ali que vai trazer, né, toda... Inclusive a transferência do terminal de passageiros. Exatamente. Também. Não vai ser o calçadão, que inclusive ele vai ser feito na movimentação de trens ali constante. Né, vai criar também essa dificuldade, né, que os trens vão estar passando ali. Lembra na época que se discutiu que precisava ser feito um mergulhão para não ter essa interferência? Acho que foi mais ou menos nessa época que... Eu lembro que o padre do Valongo até ameaçou de excomunhão o ex-prefeito Beto Mansur por causa dos caminhões passando ali, né? E esse movimento continua, né? Frei Rosântimo, né? Frei Rosântimo, Estava rachando as paredes da igreja do santuário. É uma igreja do século XVIII, né? É importante quando a gente tem alguém lá em Brasília que conhece a região, né? Agora, revitalizar o centro de Santos, né? No meu ponto de vista, ter muito mais do que isso. Isso é importante para o lado turístico, né? A gente recebe navios de passageiros, mas também é importante a gente ter uma nova ligação do Planalto com a Baixada, que é algo que eu venho falando há muito tempo. A gente sabe que há um esgotamento físico do sistema Anchieta em 2035. Se o Brasil continuar timidamente crescendo, se o Brasil tiver um crescimento acima de 2,5% a 3% ao ano, isso se antecipa. E a gente não tem visto essa discussão, isso é importante. A ligação seca entre Santos e Guarujá sempre foi tratada como ligação entre duas cidades, quando na verdade, a partir do momento que ela passou a ser uma discussão entre as duas margens do Porto de Santos, se tornou uma obra relativamente barata, o investimento versus o custo de aproveitamento que tem essa ligação. Então, eu acho que tudo tem um momento para acontecer, né? A gente falou aqui do aeroporto do Guarujá, se ele tivesse acontecido talvez há 15 anos atrás, ele não seria economicamente viável, hoje ele é viável. A ligação seca entre as duas margens do porto, hoje ela é viável. Então, eu acho que tudo tem o seu momento de acontecer, mas a gente tem que pensar num planejamento maior, né? A gente tem que pensar num planejamento integrado com todas as cidades da região. O turismo de Santos é importante porque ele é a porta de entrada pelo porto para os turistas que vêm de navio de passageiro, mas a gente tem que pensar um pouco mais amplamente. A ligação seca, ela afeta até o custo do Brasil de quem carrega ou descarrega mercadorias na margem esquerda do porto, porque ela significa 70, 80 quilômetros a menos de caminhão por estrada. Rosana, a reforma tributária, uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, do IPEA,
mostrou que beneficia 82% das cidades. Cubatão, por exemplo, Paulínia, que são cidades produtoras, podem ser prejudicadas, mas na proposta do governo tem um fundo de 50 anos, tem um seguro à arrecadação, né, tem mecanismos. Só que as alíquotas ainda não estão definidas. Esse estudo parece um pouco precoce, um pouco prematuro. A votação, eu achei curioso que a votação, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se posicionou claramente contra a reforma tributária. E no seu partido, que é o partido do ex-presidente, 80 votaram contra e 19 a favor, não é isso? Como é que você se posicionou em relação à reforma tributária? Olha, eu me posicionei contra a votação, mais pelo fato de ter sido uma votação colocada de última hora, com muitos jabutis, que são aqueles temas estranhos à votação, onde os deputados não tiveram tempo, né, de 15 minutos antes. Depois a gente foi descobrir quanta coisa estava sendo inserida, né, nessa questão da reforma. De jabuti? Exatamente. Um dos destaques que foi colocado e que perdeu por um voto, porque São Paulo se mobilizou, foi a isenção para montadoras do Nordeste. Ou seja, a gente está querendo fazer uma reforma tributária para terminar com essa guerra fiscal, e aí no meio do próprio texto da reforma, essa isenção para essas montadoras. Ou seja, eu não sou contra uma reforma tributária, todo mundo sabe que o Brasil é um manicômio jurídico, que paga imposto para tudo, e que o empresário não entende, a população não entende como paga tanto imposto. A gente tem que diminuir os impostos, sim, e simplificar os impostos. Então, sou a favor da simplificação e da redução de impostos. E da transparência também. E da transparência. Mas não ficou claro nesta reforma, você falou, por exemplo, não tem a alíquota ainda que o cidadão vai pagar com esses 2 novos impostos criados, porque a intenção era criar um imposto único, o IVA, que depois foi desmembrado em 2, que é o IVA dual que se propõe. Então, nós não temos noção se para o consumidor final, a pessoa vai pagar agora, o imposto vai na escola, no plano de saúde, se bem que estão estudando isentar os planos de saúde, ou seja, está muito... Aí fala, não, mas se discute essa reforma tributária há 30 anos. O jeito que ela foi apresentada, não. Então, eu estou acompanhando, já tem informações de que no Senado ela vai ser fatiada para que a população, para que seja melhor votada e analisada. Eu espero que o Senado faça isso. Que volta para a Câmara, né? E aí, quando ela voltar para a Câmara, se tiver claro, né, se realmente for diminuir, simplificar imposto, porque por enquanto não foi votado isso. Foi votado simplesmente junta imposto federal, junta imposto municipal com estadual. Vai diminuir? A população quer que diminua o imposto. Não votamos isso. Então, eu vou esperar para ver como essa reforma vai se desenhar no Senado para que volte na Câmara. Se for boa, vai ter meu voto. Eu não votei a favor, assim como muitos deputados que eu conversei, porque não ficou claro se realmente essa reforma estava sendo criada para melhorar a vida do cidadão, para diminuir imposto. Haja visto que a alíquota não estava lá. Quanto que eu vou pagar agora? Se vai juntar 12 impostos, se vai juntar o imposto municipal com o estadual, ICMS, etc. Quanto que eu vou pagar agora? Vai melhorar a minha vida? Vai melhorar a vida do empresário? É porque juntar imposto, tá bom, a gente pode juntar. Eu estranhei também, André, porque a pesquisa diz que vai beneficiar 82% das cidades, mas as alíquotas ainda não estão definidas. Exato, né? São narrativas que são construídas e assim, eu não voto por intimidação, eu não tenho, se eu achar que está certo, eu voto sim, se eu achar que está errado, eu voto não. É esse meu posicionamento, foi esse meu posicionamento desde o meu primeiro mandato. Se eu achar, eu fui contra partido muitas vezes, eu votei coisas que eu achava que o partido estava errado, eu votei contra o partido, outras a favor. Ou seja, eu estou lá representando a população. Eu estudo, tenho um corpo jurídico e tomei meu posicionamento. Santos, por exemplo, já vi vários artigos falando que Santos vai perder nessa arrecadação. Eu sou moradora da Baixada Santista, mas sou santista, né? Minha cidade. Porque o principal imposto de Santos é o ISS, exato, que é extinto, por conta do porto, né? 5%, né? Que é de ISS. Mas, Paulo, assim, eu vejo que a reforma é importante ela ser votada, lógico, o Brasil vai há muitos anos de uma reforma tributária, salvo engano, coisa de 30 anos de discussão,
mas uma discussão clara, né? O que foi colocado a princípio era evitar o imposto em cascata, né? O que poderia beneficiar, não abaixar a alíquota, mas que poderia beneficiar o preço da mercadoria final, porque quando você tem sobre imposto, porque quando você tem uma mercadoria que vai agregando o valor de imposto, então você acaba tendo um preço final do produto mais alto. A partir do momento que você desconta o imposto que já foi recolhido pelo prestador anterior, e você pode chegar lá na ponta com um valor de mercadoria mais baixo. Então essa foi o que foi apresentado. Mas, como bem colocou a Rosana, de última hora foi colocado tantos artigos que você acabou perdendo um pouco a finalidade disso. Eu acho que tem que ser revisto, tem que ser rediscutido mesmo, na hora que voltar do Senado. Se for fatiado, vai ser melhor ainda, que a gente vai ter condições de ter mais noção sobre isso, né? Agora, a questão das cidades menores, logicamente, da forma que foi apresentada, elas vão ter algum privilégio sobre isso. Agora, as cidades que têm de porte médio para maior, elas vão ser prejudicadas, elas têm que ver de que forma elas vão reparar. Diminuir, a gente vai falar, nós vamos pagar menos imposto, com certeza não vamos pagar mesmo. Então, os auditores fiscais... Estão criando isenções de impostos, né? Assim, essas especificidades. E isso, no fim, vai ter que sobrar para conta de quem? Os auditores fiscais daqui da Baixada Santista fizeram uma promoção com o Jornal da Hora, foi na Câmara de Santos, e eu assisti uma parte, justamente os mecanismos de compensação para perdas dos municípios. Seria um escalonamento ao longo de 50 anos da arrecadação municipal, diminuindo gradativamente, e a criação de um seguro arrecadação para que municípios produtores, porque uma mudança importante da reforma tributária é a tributação no consumo e não na produção, não na origem, né? Exato, então, para não prejudicar municípios produtores. E porque São Paulo sempre era contra, né? Por conta da importância do nosso estado. Tem muita produção. Exato, tem muita produção, mas, assim, eu acompanhei as discussões também junto com o governador do estado, fomos lá os 70 deputados da bancada paulista. Então, vocês discutiram com o governador Tarcísio essa questão, né? Sim. Eu estava construindo uma... O governador Tarcísio, inclusive, apoiou, né? Exato. Então, eu estava construindo, porque ele está vendo o macro, né? Assim, se a princípio vai perder, o estado de São Paulo também é o que mais consome. Então, pode recuperar. Mas eu achei, assim, depois que foram dados os votos lá, a liberação de 1,7 bi de emenda para ter o voto a favor da reforma, eu falei, não. Aqui a gente precisa pensar melhor, porque eu vou dar o meu voto, depois a população vai me cobrar. Se aumentar o imposto no final, a população vai cobrar de mim, como uma parlamentar. Então, eu vou esperar a reforma ir para o Senado, vamos ver direito se ela vai ser fatiada e a gente vai prestar contas para a população e dar satisfação para a população do que votou, né? Então, desse jeito, eu considerei que não está falando em redução de imposto por enquanto. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Nesta terceira parte continuam participando, a gente recebe com muito prazer a deputada federal Rosana Vale, do PL, e o empresário André Orsini. Rosana, o presidente Jair Bolsonaro depõe 2 vezes nessa quinta-feira na Polícia Federal. E as opiniões no país se dividem, existe uma grande polarização política. Eu sou curioso de saber a sua opinião. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, está sendo perseguido? Ou você acha que essas investigações são naturais? Não, acho que está sendo perseguido, sim. A gente percebe isso claramente. Na minha opinião, ele está sendo perseguido, querem encontrar alguma coisa para levar até a prisão dele. E você, André, o que você acha? Eu acho o seguinte, a gente tem que deixar o que é da justiça com a justiça, sabe? A gente não pode pegar um país como o Brasil que precisa... tem tanta coisa que precisa acontecer, que a gente tem que andar para frente, que a gente tem que melhorar e transformar essa investigação no principal fato do Brasil. É lógico que ele, por ser um ex-presidente, ele está sendo perseguido, lógico, politicamente a oposição
que hoje é a situação, o governo quer minar o ex-presidente. Então isso não há a menor dúvida, né? Mas o que a gente tem que olhar é o Brasil para frente, né? Vamos deixar a justiça fazer a sua parte, investigar, cabe a ele a defesa, tem todo o direito de se defender, de se explicar, de justificar. O que não pode é o Brasil ficar parado dentro de uma discussão sobre um governo passado. Isso eu acho que é muito ruim, é ruim para o Brasil. A gente não vê uma discussão de planejamento futuro, de governo, de dizer o seguinte, olha, vamos melhorar a vida da população, vamos melhorar aí a forma do brasileiro, vamos trazer a indústria de volta para o Brasil, que o Brasil desindustrializou nos últimos 20 anos, a gente precisa trazer a indústria de volta. É isso que eu quero ver a discussão. O que aconteceu no governo passado, a justiça está analisando. Isso vai ser... Agora, não podemos deixar isso ser o fato principal do Brasil. Eu acho que isso está havendo, sim, uma pressão política de oposição para poder isso ser o fato principal. Isso não é o fato principal do Brasil. O Brasil é maior do que isso aí. Eu achei muito triste, assim, eu não votei no presidente Lula, não faz parte, né, da minha ideologia, a ideologia do PT, enfim, os ideais do PT, mas eu quero que o país ande para frente. E eu fico muito incomodada em saber que até agora, pelo menos, né, o governo do PT está sendo um governo raivoso, né, preocupado com vingança. Eu quero que o país ande para frente, eu quero saber quais são as questões que vão ser colocadas para votação e que vão gerar emprego no nosso país, trazer a indústria para o nosso país. Não, eles estão presos ainda naquela época do governo do PT, que não existe. Aquele Brasil que o Lula, eu acho que ele é analógico e nós estamos num mundo digital, não existe mais aquele país. Eu quero ver quais são as propostas desse governo para o nosso país avançar. Nesse ponto, você aprovou arcabouço fiscal, reforma tributária, temas importantes que foram para o Congresso? O arcabouço fiscal eu não considero certo, o que foi feito também, teve meu voto contrário, mas eu estou esperando quais são as propostas que vão ser boas para o nosso país. A gente votar a quebra do teto de gastos no momento de pandemia é uma coisa. Agora, a gente passar um cheque em branco, né, e dar esse poder para o governo, sem ele mostrar primeiro que está preocupado com a responsabilidade do país, em gerar empregos para a população, é outra. Então, são esses assuntos que eu não tenho visto. Eu tenho visto 7 meses de um governo, 1 mês do presidente viajando para fora do país, não mostrando ainda a que veio, deputados preocupados em prender e fazer discurso. Eu estou vendo um governo muito posicionado no que foi, e eu estou vendo muito retrocesso também. Nesses 6 meses foi colocado para votação o marco legal do saneamento, que já tinha sido aprovado pelo governo anterior, que foi um avanço para o nosso país, 100 milhões de brasileiros ou sem água ou sem esgoto. Foi colocado de volta a discussão da autonomia do Banco Central, que nós aprovamos a autonomia do Banco Central, ou seja, eu estou vendo retrocesso nas nossas votações, nas propostas de votação. Agora, Rosana, na semana passada foi lançada a Frente Parlamentar pela Ligação Seca entre Santos e Guarujá, ou, como disse o André, entre as duas margens do Porto. É uma obra que já está no Programa de Aceleração do Crescimento, né, no novo PAC. Você acredita que é importante essa frente parlamentar? Você acredita que pode influenciar, acelerar, ajudar a incrementar esse projeto? Olha, todas as iniciativas, né, para que a nossa região seja vista, para que os projetos da nossa região tenham repercussão, são válidos, né? O deputado também criou, enquanto deputado estadual, essa mesma frente, acho que foi em 2008, mais ou menos, quando ele era, não me lembro a data, mas quando ele era deputado federal. Foi criada essa frente, ou seja, nós estamos discutindo, né, a importância da ligação seca entre Santos e Guarujá há muito tempo, por muitos políticos. 100 anos. Exatamente, por muitos políticos. Então, mais do que você fazer e dar divulgação, você precisa acompanhar. Aí foi comemorado de estar no PAC, ok, está no Plano de Aceleração do Crescimento. Mas a gente precisa lembrar que no governo Lula já teve o PAC 1, que no governo Dilma já teve o PAC 2, que essa ligação e obras importantes, até se discutiu, se eu não me engano, no PAC 2, um teleférico nos morros, aquele túnel do Maciço lá ligando a Zona Noroeste de Santos a São Vicente, também estava no PAC 2 e não foi feito.
Ou seja, estar incluído no PAC não significa que a obra vai ser feita. Nesse ponto, a frente parlamentar ajuda? Pode ajudar, sim. Pode ajudar nessa interlocução. Mas mais do que a frente parlamentar, a gente tem que saber de onde vai vir o dinheiro para fazer essa... Porque acho que é trilhão de todas essas obras que foram colocadas no PAC, da onde vai vir o recurso para fazer essa obra? Follow the money, não é? Siga o dinheiro. André, alguma observação? Olha, Paulo, assim, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, só 8% do PAC 1 foi feito e 12% do PAC 2. Então, é importante a gente saber o seguinte, eu sempre falo que fazer gestão pública é planejamento. Eu acho que tem que apresentar o planejamento de execução. A partir do momento disso, a gente souber como é que vai ser executado, de onde virá o recurso, a população pode começar a se sentir confortável. Enquanto isso, a gente vê muita figurinha, né, de ser colocado, obra aqui, a ligação transamazônica, várias obras no Brasil, mas a gente não vê o planejamento de como isso vai ser executado. A gente sabe que no Brasil, entre você colocar ali o anúncio e você executar, são anos de diferença, até muda governo. Então é importante que esses anúncios eles sejam colocados de uma forma muito mais seguras para a população. Porque às vezes eu anuncio lá, vou fazer. Não tem dinheiro, não tem licenciamento ambiental, não tem projeto, não tem isso. Aí dá esse resultado feio, né? Que é 8% do PAC foi feito. No segundo PAC, 12%. Quer dizer, o que é isso? Ou é incompetência ou é falta de planejamento. Ou é popularesco. Megalomania. Popularesco, para a população acreditar. E a gente precisa lembrar também, né, que a gente precisa acompanhar, porque o mais próximo que essa ligação seca chegou de ser realizada foi no governo anterior, porque tinha todo um planejamento. Ela esse recurso, que agora está em 7 bilhões, né, ia sair do processo de desestatização do Porto de Santos, ou seja, tinha um planejamento. Agora, o governador do estado de São Paulo, e na época ministro, falou, quando eu fui pedir para ele, na época que ele era ministro, a ligação seca, ele falou, deputada, é metade do orçamento do Ministério da Infraestrutura. Não tem como destinar só para a sua região, que a gente tem o Brasil inteiro para olhar as necessidades. Então, vamos fazer um planejamento e nesse planejamento se incluiu a construção dessa ligação seca no processo de desestatização do porto. Ou seja, o dinheiro vai vir daqui, ó, do leilão da companhia da desestatização do porto. Aí muda-se o governo, muda-se o entendimento, enfim... Mas a gente precisa, então, tocar, porque o porto precisa continuar competitivo, os recursos precisam continuar chegando para o nosso porto, e da onde vai vir agora? Vai vir do PAC, tá? E esse 1 trilhão, eu não me lembro, não me recordo quanto, mas é trilhão desse PAC vai vir de onde? Rosana, a gente já invadiu um pouquinho o tempo, mas rapidamente um recado final da deputada federal Rosana Vale para a telespectadora, para o telespectador da TV Cultura. Foi um prazer receber você aqui. Olha, eu te agradeço, Paulo Schiff, agradeço também ao André por esse debate. Eu estou firme e forte, focada no meu trabalho por toda a região. Sou uma deputada federal da Baixada Santista, muitas lutas minhas tiveram resultado no primeiro mandato e agora vocês podem contar que eu vou continuar com esse olhar voltado para as necessidades da nossa região. É a minha obrigação e para mim é uma honra representar a região da Baixada e do Vale do Ribeira. Chegamos ao final do Opinião, agradecendo a participação do André Orsini como comentarista, agradecendo a participação da deputada federal Rosana Vale, desejando boa sorte aí na continuidade do mandato e da carreira política, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo muito a você, telespectadora, a você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.